Antes nós vamos ficar de pé para lermos um versículo. Capítulo 86 do livro de Salmos. Nós vamos ler um versículo apenas inteiro. Vocês podem se sentar. É o versículo 13 do Salmo 86. Está escrito assim: pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do mais profundo da sepultura. Amém. Pode sentar. Agora, irmão, eu vou ler aqui esse convite, porque na semana passada eu não li direito esse convite, sabe? Então hoje eu vou ler direito. É um convite do casamento do irmão Zedequias com a irmã Alessiane. Então hoje eu quero ler o título está escrito, né? Vai ser no dia 28, né? Todos vocês que estão aqui estão convidados, no dia de sábado, às 5h30. Então começa assim: e lhes darei um mesmo coração e um mesmo caminho, para que me temam todos os dias. Jeremias 32, 39 a seguir. Zedequias da Silva Reis, Marinalva Meireles Silva Reis, José Domingos Costa, em memória, Maria Raimunda Martins da Silva. Tenho a honra de convidar para o casamento de seus filhos, Zedequias, filho, e Alessiane. Dia 28 de março de 2015, às 17h30, Tabernáculo do Senhor Jesus Cristo, né? Aqui no Tabernáculo. Avenida Principal, número 3, Alto da Esperança. Após a cerimônia, os noivos receberão os convidados na Avenida Principal, número 22, primeiro piso, ao lado do comercial Granão. Agora esse negócio de lista de presente eu não vou ler, só até aqui mesmo. Então pronto, eu li o que era necessário, né? E ele já entregou vários convites aí, não sei se ainda podem entregar algum. Então todos vocês estão convidados no dia 28, se Deus permitir, para o casamento do irmão Zedequias e a irmã Alessiane. O irmão vai cantar um hino, né? Ou já cantou? Está escrito aqui, então pode cantar. Isolado e sem destino, me sentindo igual menino, fui vivendo a minha vida de emoções e emoções, indo em busca de alegria, me perdi nas fantasias, me entregando tão somente assim os dois. De repente no meu rosto, pois o sorriso foi sumindo, e uma vida sem sentido apagou todo o meu ser. E ao chegar no fim de um túnel, vi os raios de uma luz, quando alguém falou o nome de Jesus. Não imaginava
o amor assim não imaginava. Não imaginava que essa luz pudesse transformar a minha vida. Não imaginava o poder que tem a oração. Não imaginava. Não imaginava que pudesse te amar assim, Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Isolado sem destino, me sentindo igual menino, fui vivendo a minha vida de emoções e emoções, indo em busca de alegria, me perdi nas fantasias, me entregando tão somente as ilusões. De repente no meu rosto o sorriso foi sumindo e uma vida sem sentido apagou todo o meu ser. E ao chegar no fim de um túnel, vi os raios de uma luz, quando alguém falou o nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Não imaginava que existisse um amor assim. Não imaginava. Não imaginava que essa luz pudesse transformar a minha vida. Não imaginava o poder que tem uma oração. Não imaginava. Não imaginava que pudesse te amar assim, Senhor Jesus. Glórias ao nosso eterno Deus. Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. No versículo 15 está escrito assim, no mesmo salmo: mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso e sofredor e grande em benignidade. E aqui no versículo 26 do capítulo 89, ele me invocará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Amém. Agora, nós sabemos que depois que Deus criou todas as coisas e que houve a queda do homem lá no Jardim do Éden, e Deus então expulsou do Éden Adão e Eva, e aí a humanidade começou a se multiplicar após a morte após o nascimento de Abel e de Caim. Caim era filho da serpente e com inveja matou seu irmão Abel, mas Deus deu um outro filho
a Adão, chamado Sete. Esse era uma semente de Deus, né? Caim é uma semente do diabo. E essa semente ela está espalhada até hoje na terra, né? E então foram se multiplicando a criação, a humanidade, né? E depois de multiplicada, daí nós vemos que Deus até se arrependeu de ter criado o homem. Foi quando então ele olhou e viu o homem e viu que aquele homem servia para ser o seu profeta, que era Noé. Então ele chamou Noé e mandou que Noé construísse uma arca e deu as dimensões. Tudo isso que está sendo falado nós vemos no livro de Gênesis, no início a seguir, né? E Noé, sendo um homem que Deus já sabia que tudo aquilo que ele falasse ele iria obedecer, ele obedeceu. Noé tinha 3 filhos, o nome deles era Sem, Cão e Jafé, e todos 3 eram casados. Noé então escolheu aquela família naquela geração para ser salva, porque ele ia colocar um fim, Deus ia colocar um fim, tudo que houvesse na terra, toda a humanidade. Mas Deus escolheu Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos, para não serem destruídos naquele grande dilúvio. E do jeito que Deus ordenou, Noé construiu a arca. Depois então de construída a arca, Noé entra na arca com sua família antes dos animais entrarem, porque os animais entraram, não foi forçado por Noé. Noé não precisou tanger os animais para entrar. Os animais entraram dirigidos por Deus na arca, né? Todos eles foram entrando na arca dirigidos por Deus. Quando todos entraram, então Noé e sua família entrou. E quando todos estavam lá dentro, então Deus mesmo fechou por fora aquela arca e selou. Ali ninguém entrava mais. E ainda passou 7 dias sem chover. E o povo zombando, criticando, jogando coisas na arca, chamando Noé de velho caduco e criticando, mas Noé estava descansado. Noé, sua família, estava descansado. Ele estava descansado porque Deus havia falado que ele iria destruir tudo que houvesse na terra com a água que desceria do céu, porque até aqueles dias nunca havia caído uma gota de água do céu, porque as plantas e as plantações, árvores, tudo era regado com um vapor que subia do céu. Assim está escrito na palavra de Deus. Nunca tinha chovido. Mas Deus faz acontecer aquilo que Ele deseja fazer acontecer, e acontece, porque Deus é Deus e fora do Senhor não há outro Deus. Amém. E Ele disse que ia acabar toda a humanidade naqueles dias com água, né? Com um grande dilúvio, e isso tinha que acontecer. Quando chegou no 7º dia, meus irmãos, e o povo zombando de Noé, criticando, mas Noé estava lá dentro, descansado na arca, né, com sua família, cuidando dos animais, alimentando os animais, com seu coração descansado no Senhor, porque o Senhor havia lhe prometido, e tudo que o Senhor ordenou a ele havia obedecido. Então, a coisa melhor que tem é quando você está em obediência a Deus, porque não tem nem problema nenhum na terra que te tire a paz do seu coração, porque você está obedecendo ao Senhor. Então você tem uma paz no seu interior, e essa paz só quem pode dar é o Senhor. Por isso Jesus Cristo falou para os discípulos: a minha paz vos dou. Porque sobre qualquer tipo de luta que você passar, você carrega essa paz dentro de você. É a paz que Noé tinha ali dentro daquela arca. Estava dentro da alma de Noé a paz que Deus deu para ele, porque ele sabia que não ia acontecer nada com ele, e nem com a sua família, e nem com aqueles animais que estavam dentro daquela arca. Aí, meu amigo, não foi
fácil não. Depois do 7º dia, aí a coisa ficou ruim. Caiu água, começou a cair água do céu, e a água foi engrossando, a chuva foi engrossando, e os relâmpagos e os trovões, e aí foram 40 dias de chuva, irmão, sem parar, de água caindo do céu. Já imaginou? E a Bíblia fala que o monte que existe mais alto nessa terra, a água ainda ficou 15 côvados além do monte mais alto que existia na terra. Entendeu? Foi o maior mar que você pode pensar que já existiu na terra, foi esse, porque cobriu toda a terra. E toda a humanidade que havia na terra e que se ensoberbeciam, não queria saber da palavra de Deus, zombavam do profeta Noé, criticavam do profeta Noé. Eles viraram petróleo. Eles viraram petróleo. Todos morreram. Entende? Todos morreram. Quando eles quiseram entrar na arca, era tarde demais. Deus já tinha fechado e passado o selo por fora. Não tinha mais condições deles entrarem. Foi tarde demais quando eles decidiram entrar. Olha, irmãos, na Bíblia está escrito e prometido que o fim de todos que estiverem nesta terra, depois do período da grande tribulação, desta feita não vai ser com água não, vai ser com fogo. Isso está no livro de Malaquias, capítulo 4. Vai ser com fogo. Tudo que houver na terra vai virar cinza. Entende? Mas Deus tem nos enviado um profeta. Deus tem enviado uma mensagem de um profeta. Essa mensagem, olha, essa mensagem, estas mensagens, elas nos trazem de volta a palavra original, a Bíblia Sagrada. Viu? E nós estamos pregando para o povo que o povo não está em segurança apenas porque está num dogma, num credo, numa denominação. Deus vai colocar um fim em todas as coisas e em tudo que houver nesta terra. Mas antes Ele está chamando sua noiva para dentro da arca. E a sua arca agora é a palavra. Você tem que estar nesta palavra. Esta palavra tem que estar em você. E então você não vai virar cinza de forma nenhuma. Nenhum de nós vamos virar cinza. Porque antes que aconteça a grande tribulação, antes que se dê início a grande tribulação, o Senhor vai levar um povo que é tido por Ele como sua noiva. É a noiva do Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor vai nos levar desta terra antes da grande tribulação. E nós vamos estar 3 anos e meio com Jesus Cristo em seu palácio, usufruindo daquilo que Ele tem guardado para nós, de um corpo transformado que está à espera da minha e da sua alma. Pois se seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, você não vai virar cinza, você não vai morrer no mundo de pecado, você vai permanecer fiel a Deus. Você vem para a presença de Jesus, você não vai se juntar com os críticos, com os zombadores, com os religiosos, com os ímpios, com os incrédulos, para zombarem e se ensoberbecerem e não aceitarem a palavra que prepara a noiva de Cristo para o arrebatamento. Mas você ama esta palavra, porque esta é a palavra que nós amamos, a palavra de Deus. Depois então, irmãos, quando terminou o dilúvio, ainda Noé passou vários meses dentro daquela arca, esperando diminuir, baixar a água, né? Porque, você veja agora, todo mundo tinha morrido, virado petróleo. Você passa bem um carro aí, passando aí, saindo daquela fumaça, petróleo, virou petróleo aquele povo, viraram petróleo. Avião também usa, né? Óleo diesel,
Viraram essas coisas aí, estão saindo pelos escapamentos dos automóveis. Viraram petróleo. Agora, no dia da ira do Senhor, vão virar cinza. Viu? Vão virar cinza. Aqui está escrito no livro de Malaquias 4. Leia lá na sua casa. Mas só que mesmo no livro de Malaquias 4, versículos 5 e 6, também está escrito assim: eis que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eu vos enviarei o profeta Elias, o qual converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quer dizer, ele enviaria esse profeta com uma mensagem para nos tirar do mundo de impiedade, do mundo de religião, do mundo de dogma, credo e denominação, e nos trazer para a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque assim como João Batista foi o precursor da primeira vinda de Cristo, este profeta é o precursor para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando ele batizava a 17ª pessoa no Rio Ohio, em Jeffersonville, Indiana, em nome do Senhor Jesus Cristo, uma luz resplandeceu do céu e todos que estavam ali em volta viram, inclusive o pregador da igreja batista com todos o que ele acompanhava. Depois ele ia fazer um batismo em nome de 3 pessoas lá da igreja dele naquele dia, onde o profeta estava batizando pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Inclusive ele também era um dos críticos esse profeta, esse pregador batista, né? E quando ele batizava a 17ª pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo, o profeta William Branham, uma luz resplandeceu e uma voz foi ouvida por todos que estavam ali: assim como João Batista precursou a minha primeira vinda, tu precursarás a minha segunda vinda. Glórias a Deus. Aleluia. Isso foi escrito em tudo quanto é jornal lá naquela época, né? Foi registrado, né? A mesma luz que apareceu para Saulo de Tarso no caminho de Damasco apareceu ali naquele batismo, na 17ª pessoa. E sabe o que aconteceu? Depois daquela hora, ele batizou o pregador batista e mais 500 pessoas naquele dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aleluia. Agora, quando as águas baixaram e a arca pousou na terra, então agora Noé desce para olhar para toda a terra e podia falar assim: tudo isso agora é meu e dos meus filhos, da minha esposa, das minhas noras, tudo isso Deus deu para nós, né? A terra todinha era deles, não é? Mas nós, irmãos, nós temos algo melhor do que Noé recebeu naquele dia. A promessa para nós é uma cidade que se chama a Nova Jerusalém. Entendeu? Sabe por quê? Noé olhou e a terra era toda dele mesmo, naqueles momentos. Mas só que a luta terrena continuaria. O pecado não acabou. O pecado permaneceu, continuou. As pessoas se multiplicaram através da família de Noé, e o mundo se encheu novamente de gente. E aí daí a pouco eles começam a construir uma torre. Eles queriam chegar no céu. Aí eles começaram a construir uma grande torre, porque eles queriam ir para o céu, pecando do jeito que estavam pecando. Não tem jeito de ninguém ir para o céu pecando da maneira que está pecando de forma nenhuma. Para nós irmos ao céu é o que a Bíblia ensina, a Bíblia ensina, porque foi o Senhor Jesus Cristo que ensinou. Nós temos que nascer de novo. Você tinha que nascer de novo. Você teve que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Todos que quiserem estar no céu têm que nascer de novo. Amém. Glórias a Deus. E eles fazendo aquela grande torre, e aí Deus deu uma olhada
Aí Deus disse: eu vou confundir a língua desse povo. Aí Deus confundiu a língua deles. É por isso que você vê hoje um americano falando do jeito que ele fala enrolado, um japonês falando do jeito que ele fala, um chinês falando do jeito que ele fala, um brasileiro falando do jeito que ele fala, um africano falando da forma que ele fala, e assim por diante. Foi Deus que confundiu a língua de todo mundo naquele dia. Entende? Aí quando eles tiveram a confusão de línguas, né? Aí o camarada pedia tijolo, o outro levava água. Ninguém entendia nada. Um pedia cimento, o outro levava um copo. Ninguém entendia nada. O outro pedia: traz um carrinho cheio de areia, o outro levava um jumento. Ninguém entendia nada, meu irmão. Porque Deus é Deus, e quando Ele quer, Ele faz essas coisas. Glorificado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Aí não teve jeito deles continuar aquela torre, não. Aí então vocês se espalharam, foram para um lugar, nós para um lugar, outro para outro, e aí se espalhou todo mundo. E aí é por isso que você vê que tem língua de tudo quanto é tipo hoje, nações que falam tudo uma diferente da outra na terra, né? Mas aí, meu irmão, Deus olhou entre aquele povo e viu um homem que se chamava Abrão. E ele disse: Abrão, ele vai me obedecer, ele vai ter temor, eu vou separar ele para ele fazer. Ele deixará um testemunho na minha palavra para os meus que vão ver a minha presença futuramente. Aí então ele chamou Abrão. Ele chamou Abrão no meio daquele povo lá. Aí ele chamou Abrão e disse: olha, tu e tua casa vai embora dessa tua terra. Vai embora dessa terra que tu estás, porque não é aqui o teu lugar. E ordenou que Abrão fosse embora, e Abrão foi embora, obedeceu a Deus. Aí foi embora Abrão, foi o pai de Abrão, foi a mãe de Abrão, e foi a família toda de Abrão embora. Para onde Abrão ia, sua família ia junto com ele, entendeu? Abrão não ia embora e deixava a família para trás, a família de Abrão ia junto com ele. E aí foram se multiplicando a família de Abrão, e daqui a pouco, aí Abrão tinha um sobrinho que se chamava Ló, e os dois aí então tinha gado, e foi tendo muitas coisas, muitas ovelhas, e aí os dois começaram os pastores deles, né, que pastoreavam os gados deles, as ovelhas deles, começaram a se encrencar um com o outro. Aí Ló chegou para Abrão e disse: olha, aí Abrão chegou e disse para Ló: olha, eles ficam discutindo um com o outro, então vamos fazer assim, Ló, vamos fazer assim, está toda essa terra aí diante de nós, então tu escolhes aí para onde tu queres ir. Se tu escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Se tu escolheres a esquerda, eu irei para a direita. Porque não dá certo mais nós vivermos juntos por causa dessas encrencas, né? Dessas confusões, dessas brigas entre os nossos pastores, né? Aí Ló deu uma olhada assim e viu Sodoma e Gomorra muito bonita, né? Aquela terra bonita, né? Tem gente aí que hoje escolhe, quando ele cansa de apanhar no mundo de pecado, aí ele escolhe a igreja mais bonita que tem na cidade para ele ir para lá. Não é? Tem gente desse tipo, né? Escolhe a igreja mais bonita e mais cheia de gente que tem na cidade para ele ir para lá. Mas essa escolha está errada, meu amigo. Entende? Você tem que aceitar a escolha que Deus fez por você. Você tem que entregar sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele aí faz a transformação da sua maneira de viver. Ele vai te mostrar como é bom servir a Ele, mesmo tendo lutas nessa direção terrena como nós temos. Entendeu? Então a escolha não é placa de igreja, a escolha é o Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. E aí Ló foi lá para Sodoma e Gomorra, meu amigo. Foi lá e ficou lá, e aí se deu muito bem, misturou com a política, e era um homem muito popular. Aí Deus veio fazer uma visita a Abraão. Passou uns tempos, Deus veio fazer uma visita a Abraão. Elohim,
Abraão dá uma olhada assim, de repente vem 3 homens andando. Abraão logo sentiu dentro do seu coração que ali no meio daqueles homens existia um que era Deus. E Abraão esperou ele chegar. Quando eles chegaram debaixo de uma árvore, então Abraão disse: meu Senhor, sentem-se, fiquem aqui. Sentado naqueles dias não era em cadeira, não era no chão. E agora mesmo eu vou mandar preparar uma comida para vocês. E logo pegou uma água, colocou numa bacia e foi lavar os pés daqueles 3. Mas um deles era Elohim, um deles era Deus que estava visitando Abraão. Olha só que honra, ser visitado por Deus. Você sabe que você tem sido visitado por Deus nessa era? Deus visitou a sua casa. Você é uma casa de Deus, meu irmão. Deus está revelando a sua palavra a você. Você só rejeita se você foi incrédulo, mas se você for uma semente de Abraão, uma semente de Sete, que é a semente de Deus, você vai crer nesta palavra. Você vai receber esta palavra. Você vai sentir gozo e alegria de entregar a sua vida para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao Senhor. E aí, Deus conversou com Abraão, né, Elohim, e disse: olha, a minha ira tem estado contra Sodoma e Gomorra, porque eles estão corrompidos em pecado. E eu vou destruir Sodoma e Gomorra com fogo. Ela vai ser destruída com fogo, Sodoma e Gomorra. E logo se lembrou que tinha o seu sobrinho estava lá. O seu sobrinho estava lá. E Deus estava exatamente falando para Abraão, porque Deus amava Abraão. E Deus sabia que Ló estava lá em Sodoma e Gomorra. E quem ia acabar com Sodoma e Gomorra eram aqueles 2 anjos que tinham vindo com Elohim, né? Então, para encurtar, porque a gente vai falando e o tempo vai passando, já está quase na hora de parar. Eu só sei dizer que Abraão começou a interceder pelo seu sobrinho. Perguntou: Senhor, mas se tiver lá em Sodoma 50 pessoas, tu também destruirá todos juntos? Deus disse: não, eu não destruirei os 50. Não farei isso. E se tiver 45, e foi diminuindo para 40, para 35, para 20, para 15, até que chegou em 10. E se tiver 10, tu destruirás os 10 junto com os outros, Senhor? Ele disse: não destruirei os 10. Veja como Deus é amoroso, né, meu irmão? Deus não está atrás de quantidade, não. Ele está atrás de qualidade de espírito. Ele conhece seu coração, sabe se você ama Ele ou se você não ama. Sabe se você quer estar no céu ou se você não quer estar no céu. E se você quer estar no céu através do novo nascimento, Deus honra a decisão do seu coração. Vai revelar a sua palavra, aliás, tem revelado a você a sua palavra. E aí, Elohim deixou Abraão e fez uma promessa também para ele naquele dia, que ele teria um filho, que Sara teria um filho, porque Sara era uma mulher estéril, não podia ter filho, nunca ela havia tido filho, e nessa época, inclusive, Abraão já estava com 90 anos de idade, e Deus fez a promessa para ele também de um filho, e ele pensou que o filho que Deus tinha feito a promessa era o filho da escrava Agar. Não foi aquilo. Deus tinha falado que era um filho que Sara geraria. Amém. Porque o que é impossível para Deus, irmão? Se mulher tem um ventre fechado, não pode ter filho, Deus é poderoso para operar e fazer aquela mulher receber um ventre abençoado por Deus. Se um homem tem problema e não pode constituir filho depois de casado, para Deus isso não é problema. Se o homem tem desejo de ser pai de família, Deus é poderoso para fazer isso acontecer. Nós temos
falando para o irmão aqui que ele nunca podia ser pai, meu genro. Ele tem 3 filhas abençoadas por Deus. Depois que casou com minha filha, Deus deu 3 filhas para ele. Glória a Deus. O que é impossível para Deus? Todas as coisas são possíveis para o Senhor. E se você tem algum problema difícil na sua vida, coloque diante de Deus. Porque Deus tudo pode fazer por você. Ele não mudou, Ele permanece sendo o mesmo ontem e hoje e eternamente. Só que quando Ele fala para nós obedecermos a sua palavra, nós temos que obedecer. Glórias ao Senhor. Os 2 anjos foram para Sodoma e Gomorra e chegaram lá na casa de Ló, e o povo viu eles entrando lá e queria tirar eles para fora. Eles queriam poluir os anjos como eles eram poluídos. Mas Ló, apesar que eles não podiam de forma nenhuma, né? Aí Ló tinha uma filha, 2 filhas, né? E inclusive as 2 já estavam compromissadas. E ele disse, olha, e eles querendo que pusesse os anjos para fora, os habitantes de Sodoma e Gomorra. E ele disse, não faça isso. Eu tenho 2 filhas, nunca foram tocadas por homem algum, eu vou colocar elas para fora, vocês fazem com elas o que vocês quiserem. Mas aqueles homens, aqueles anjos não. Logo pensando que eles tinham o poder de fazer alguma coisa com os anjos, né? Quando os anjos viram, eles saíram assim fora e feriram todos eles de cegueira, ficaram cegos e ficaram assim, andando, tocando a cabeça um do outro. Entende? Logo, o anjo pegou e disse, olha, vamos embora logo, vocês estão demorando demais. Deus mandou nós vir aqui destruir essa cidade e até agora ele não tem destruído porque tudo está aqui, Ló. Aí pegou na mão de Ló e saiu puxando Ló, a sua esposa e as suas filhas. Os genros não quiseram não, né? Ficaram lá. Quando eles estavam longe, os anjos disseram, olha, vai e não olhe para trás. Quando Deus fala para você seguir em frente, olhando para cima, e não olhar mais para o pecado, você tem que obedecer a Deus. Vai e não olhe para trás. Entende? E aí fez cair fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, e lá de onde Abraão estava, no dia seguinte, quando ele levantou de madrugada, ele viu a fumaça subindo, e ele logo pensou no seu parente Ló. Mas Deus não tinha destruído Ló por amor a Abraão, não é? E a mulher de Ló, como foi desobediente, olhou para trás, virou uma estátua de sal. Mas Ló e as suas 2 filhas escaparam, não foram atingidos pela a ira de Deus. Então, irmãos, nesta era que nós estamos vivendo, a palavra tem nos mostrado, nós temos que nascer de novo, se queremos estar na glória celestial. E o novo nascimento começa com o arrependimento dos pecados e o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, para que então você possa receber o dom do Espírito Santo. Então você caminha daí em diante em obediência à palavra de Deus, e sabendo que você não vai virar cinza. Nós não vamos virar cinza, nós vamos subir no arrebatamento, e não temos medo da morte, porque na Bíblia está escrito, aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E o próprio Jesus falou, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, e todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glórias a Deus. Vamos ficar de pé. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos fechar os olhos e agradecer a Deus. Deus Todo-Poderoso, nós não temos palavras para expressar a gratidão que existe na nossa alma pelo Senhor ter revelado aos nossos corações a Tua palavra. Senhor, muito obrigado. Continua cuidando de nós enquanto estivermos nesta terra. Que nós possamos estar Te honrando, Te glorificando, Te exaltando com as nossas vidas e com a nossa maneira de viver. Todos nós que aqui estamos, os nossos irmãos que não puderam vir nesta noite, e todos os nossos irmãos que congregam em outros tabernáculos nesta cidade e em toda a terra, nos mantenha, ó Deus Todo-Poderoso,
estamos felizes, porque o Senhor tem colocado esse desejo na nossa alma e revelado ao nosso coração, que foi a melhor e maior decisão que nós fizemos, entregar as nossas vidas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado. Leva cada um de volta ao seu lar, abençoado por ti, sempre com a tua proteção, e continua cuidando de nós enquanto vivermos nesta terra. Te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, irmãos. E até quarta, se Ele permitir, às 7h30 da noite. Glória a Deus. Graças a Deus.